Boa tarde a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, é o que eu desejo nesta tarde. O tema que eu escolhi para hoje é de qual morte nós devemos ter medo. Porque a palavra de Deus, ela nos apresenta 3 tipos de morte. Em primeiro lugar, a morte espiritual. Em segundo lugar, a morte natural. Em terceiro lugar, a morte eterna. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é aquela que a gente vive como se Deus não existisse, né? A gente faz tudo assim por conta da gente, né? A gente não coloca Deus em tudo que vamos fazer. A pessoa faz tudo dando mérito para ela mesma, né? Esquecendo que Deus que está no comando de tudo. A pessoa, tem muitos que até estão na igreja, estão cantando, estão louvando, mas são como os ossos secos, né? Eles estão mortos espiritualmente. E a palavra de Deus fala que a pessoa morta espiritual, tem até dentro da igreja, porque tem muitos dentro da igreja que estão ali, mas a mente está lá fora, né? Estão mortos espiritualmente, não reagem com as coisas de Deus, estão mortos espiritualmente, né? Assim que nem Zaqueu, né? Zaqueu, antes dele encontrar, quando Jesus falou para ele que ele precisava nascer de novo, porque ele vivia morto espiritualmente, né? Então a morte espiritual é a pior morte, para mim é a pior morte, porque dela depende as outras duas. Porque a morte natural é essa morte que está aí levando milhares de pessoas por dia, né? Mas se nós estivermos vivos espiritualmente, a morte natural é só um sono, né? Assim como Jesus falou para Jairo, né? Que a filha dele estava dormindo, e para as irmãs de Lázaro também, né? Que ele era só um sono, né? Que ele estava só dormindo. Porque se nós estivermos vivos espiritualmente, quando a morte chegar, nós com certeza não iremos ter parte na morte eterna, né? Que é a última morte, porque tem a morte espiritual, a morte natural e a eterna. O que é a morte eterna? A morte eterna é assim: quando Jesus voltar, todos que morreram vão ressuscitar. Aqueles que morreram em Cristo, né, que morreram preparados e aguardaram a volta de Jesus, esses vão ressuscitar na primeira ressurreição. Vai ter a primeira ressurreição, vai ser a dos que vão ser salvos. E depois vai ressuscitar os que não vão ser salvos. Eles vão ressuscitar para eles verem Jesus voltar também. Só que eles vão morrer outra vez, né? E essa morte que eles vão morrer outra vez vai ser a morte eterna, né? Porque a morte eterna é uma morte que a pessoa nunca mais vai acordar, né? Não vai ser igual a morte natural, que é só um sono que Jesus vai acordar na sua vida. A morte eterna vai ser a morte para nunca mais voltar, assim como foi aquele povo nos dias de Noé, né? Quando a água do dilúvio baixou, aquele povo que morreu lá nunca mais ressuscitou. Aquilo foi uma morte eterna. E da mesma forma vai ser agora. Aquele que não morrer preparado, quando Jesus voltar, vai tornar a morrer, mas daí vai ser a morte eterna, né? Muita gente acha que morte eterna vai ser ficar queimando lá o resto da vida, né? Mas Deus é amor, né? Ele não tem prazer em ver, né, a pessoa ficar ali queimando, sofrendo a vida inteira, como muitos pensam. Porque se for assim, não é uma morte, né? Porque vai ficar queimando a vida inteira, então não é morte. Então, morte eterna é aquela que ela acaba, né? Que ela termina. Que está em Salmo 37, verso 10 e Salmo 92, verso 7. Vocês podem conferir aí na Bíblia de vocês,
que ali fala que a morte eterna é quando ela acaba, ela não volta mais. A espiritual, a gente ainda tem a chance, né, de se arrepender e fazer a vontade de Deus tudo outra vez. A morte natural, se a gente estiver fazendo tudo certinho, na ocasião que Jesus nos chamar, nós estiver vivo espiritualmente, né? É a promessa que é só um sono. Agora a morte eterna, essa é pro nunca mais, né? Para nunca mais. Por isso nós temos que estar vivos espiritualmente, nós temos que estar buscando a palavra de Deus, temos que estar orando, jejuando, levando o evangelho, vivendo, né? Vivendo o que a palavra nos manda, para que nós não venhamos encaixar nessa morte eterna, né? E quando Jesus vier na nuvem do céu, nós podemos acordar com o som da trombeta, né? Que vocês possam estar compartilhando com as suas famílias, com seus amigos, que nós não podemos ser egoístas e saber das coisas ficar só para nós, né? Porque se nós amamos nossos parentes, nós precisamos passar para eles também. E o que eu estou falando não é eu que estou falando, é a palavra de Deus, é o que está escrito aqui, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando conosco, né? Quando nós ora, é nós falando com Deus. E quando nós lê a Bíblia, é Deus falando conosco. E que nós possamos, então, estar compartilhando para os nossos parentes, para os nossos amigos, deixando o seu like aí, o seu link, para que eu possa continuar levando esse evangelho para as pessoas. Que a graça de Deus continue com vocês durante essa semana, protegendo o lar de vocês, né? Guardando cada um de vocês. E que nós possamos estar se preparando, né, para nós não participar da morte eterna. Porque em Romanos capítulo 6, verso 23, fala que morte eterna é o salário do pecado, né? Se nós morrer a morte eterna, nós vamos estar recebendo o salário do pecado. Porque a pessoa que peca, o salário do pecado é a morte. E morte, quando fala aqui, é a morte eterna. Que todos nós possamos estar preparados nesse dia e ressuscitarmos na primeira ressurreição e subirmos com Jesus nos ares. Amém.